5 discos da nossa linda música instrumental brasileira. A partir de agora, em Altos Plays Instrumentais. Eu vou começar o episódio de uma maneira diferente, trazendo um álbum que não faz parte dos 5 que eu selecionei para esse passeio pela música instrumental brasileira. Então, na largada, um bonus track, digamos assim, um álbum bônus para abrir os trabalhos. Ele já passou por aqui diversas vezes, mas eu não tive maturidade de trazer um episódio sobre a música instrumental brasileira, que certamente vai virar uma série, porque, enfim, né, a música instrumental brasileira é magnífica, gigantesca, e tem muita coisa boa aqui. É só um início, assim, realmente um passeio por grandes clássicos. Mas falando em clássico e falando em música instrumental brasileira, realmente não tive maturidade de deixar este álbum de fora, então ele vai só aqui para começar com um álbum bônus. Eu estou falando desta obra-prima do Moacir Santos, Coisas, lançado em 1965, que para mim é o maior álbum, o álbum mais lindo de todos os tempos da música instrumental brasileira. Pelo menos é o que eu, enfim, considero e amo demais. Então, só para começar esse passeio, trazendo 5 álbuns, eu já trago, burlando a mim mesmo, assim, um sexto, abrindo então com um bônus track, um álbum bônus, o Coisas, do Moacir Santos. E agora sim, vou trazer os 5 álbuns da música instrumental brasileira que eu selecionei para este passeio a partir de agora aqui no Altos Plays. Mas, por favor, escutem Moacir Santos, escutem Coisas. Agora sim, posso começar a lista com 5 álbuns lindos, maravilhosos, de gênios da música instrumental brasileira. E eu começo com João Donato, Leilíadas, de 1986. O genial João Donato. Aqui, uma capa maravilhosa. Aliás, hoje vai ser um desfile de lindas capas por aqui e, obviamente, conteúdo maravilhoso musical dentro dessas obras magníficas aqui. Então, João Donato, nesse álbum de 1986. E agora que eu me dei conta, né, porque, enfim, vou ter que citar o Moacir Santos, né, porque o Coisas, ele tem o Coisas, as faixas, né, coisa número 1, 7, 8, enfim, não tem uma ordem, mas tudo se chama Coisas. E nesse álbum aqui do Leilíadas, né, Leila, né, então tem várias Leilas aqui, a Leila 2, 4, 3, enfim, né, aqui é na contracapa, ó, as faixas. É um álbum ao vivo, gravado no People, né? Uma casa de shows, um bar lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Tá aqui o álbum de 86, mestre absoluto, João Donato, né? Enfim, gente, o João Donato, sim, tem vários outros álbuns, alguns inclusive muito mais clássicos, assim, conhecidos do que o Leilíadas, mas até por isso, né? Isso aqui é um álbum que eu não vejo muito aparecer, enfim, em alguns, quando falam em João Donato, e então resolvi escolher esse daqui. Eu tenho, sim, outros álbuns dele que poderiam certamente estar aqui também, que tem de música instrumental, alguns com canções também e tal, mas acho que esse aqui precisa mais holofote, então foi o que eu defini para este momento aqui, pelo menos por agora. Então, o álbum do João Donato, de 1986. Já vou trazer alguns detalhes, antes já vou apresentar aqui o label para vocês, né, que tá aqui, deixa eu pegar aqui o disco. Isso aqui é uma prensagem, né, original de 1986 pela Elektra Musician, né, que é um label de jazz, é um sublabel da Elektra e da Asylum, dedicado ao jazz, então, que editou esse álbum aqui, então, em 1986. Saiu no mesmo ano em cassete, e em CD ele saiu em 2012, se eu não me engano, pelo Descobertas, e nunca mais foi editado. Essa aqui é a única prensagem dele em vinil. É maravilhosa, a gravação é linda demais, conta com um time maravilhoso de músicos. Ele vem ainda aqui, ó, com essa parte interna em vermelho, e aqui os músicos, entre eles, o que mais me chama atenção, inclusive, né, além, obviamente, do próprio João Donato no piano, que é algo incrível, é também o Serginho do trombone, que faz um trabalho
incrível, assim, é que eu adoro trombones, assim, o timbre do trombone me chama muito e casa perfeitamente com todo esse swing, né, do João Donato. Então aqui a gente tem também grandes músicos e eu destaco principalmente o Serginho do trombone, que é um músico que tocou com todo mundo da MPB, tocou, enfim, também no exterior por muito tempo. Então, aqui, João Donato, Leilíadas. Eu vou fazer o seguinte, porque né, aqui nesse episódio vocês vão perceber, eu vou trazer nomes super consagrados, como o João Donato e tal, então acho que eu nem preciso entrar muito na história dele, mas eu vou me arriscar a ler pelo menos o primeiro parágrafo aqui, que já, né, eu não vou precisar dizer mais nada depois disso, que é aquilo que eu sempre chamo atenção e eu adoro os textos na contracapa dos álbuns e tal. E aqui temos um texto com ninguém menos que Tarik de Souza, que resume perfeitamente no primeiro parágrafo aqui, então eu vou ler para vocês aqui, me perdoem se vocês não tiverem paciência, ou azar se você não tiver paciência, eu vou ler. Enfim, mais fácil porque, né, se o Tarik de Souza já descreve perfeitamente aqui, não vai ser o Lúcio Brancato que vai se arriscar a tecer muitos comentários sobre a vida e a obra de João Donato, porque Tarik de Souza é um dos meus grandes mestres. Mas vamos lá, olha só. Ele começa assim: durante muito tempo, João Donato foi um mito das internas da MPB. Gênio, desligado, louco, de tudo um pouco. Mas agora ele está aqui dentro da capa desse disco, esperando apenas que você leve para casa o seu piano bossa nova de requebros latinos e muito swing jazzista da escola do samba. Na sua ala desfilam pagodeiros e vanguardistas, de intervalos de John Cage a os repiques de Martinho da Vila. Muita salsa no tempero, de Mongo Santa Maria a Tito Puente. Donato é um gourmet. Adorei essa definição, né? Donato é um gourmet. Senta-se ao teclado de ébano e marfim, nessa ordem, e pesca os acordes com finura, sem lambuzar-se em excessos de notas ou emperrar os quadris dos dançantes por avareza nos contrapontos. É isso, gente. João Donato é isso. Segundo Tarik de Souza, é exatamente isso. E é o que eu penso também, então, abrindo o nosso passeio pela música instrumental brasileira, com grandes clássicos, grandes gênios, João Donato, Leilíadas. O mago, o bruxo, o gênio, Hermeto Pascoal, com o álbum Hermeto, de 1970, primeiro álbum solo do Hermeto Pascoal, então lançado lá em 1970, te falo em genialidade, principalmente esse álbum aqui, é incrível, é surreal. Eu estava escutando ele um pouco antes de começar a gravar o episódio, até fazia um bom tempo que eu não escutava, e, gente, é assustador. Isso aqui é uma obra-prima também do grande Hermeto Pascoal, com um time surreal de músicos, que eu já vou contar um pouco para vocês. Mas é impressionante, assim, o lado A, ele tem, talvez ele seja até um pouco mais acessível do que entre várias aspas, né, do que o lado B, tem arranjos maravilhosos, a performance do Hermeto no piano elétrico aqui é assustador. Eu fico pensando, até pelo time de músicos, né, a maioria deles, né, grande parte dos músicos que participam desse álbum, já, né, músicos norte-americanos, né, grandes nomes do jazz já há bastante tempo, né, em 1970, quando eles foram gravar com o Hermeto, eles deve ter dado um nó na cabeça deles, e realmente, gente, a performance no piano elétrico, provavelmente um Rhodes, né, não sei se era um Fender Rhodes, mas certamente um Rhodes, é algo surreal, inclusive a própria construção da música. O lado B ele já tem um pouco mais também, entre várias aspas, assim, de um jazz ou de uma música instrumental brasileira mais de vanguarda e tal, mas é o álbum inteiro, assim, esse álbum realmente ele é uma jornada musical, né? Eu acho que esse define bem, assim, é um álbum que vale a pena, assim, na verdade todos que eu sempre falo, né, aquele, né, se você tiver tempo, hoje em dia as pessoas talvez não tenham muito tempo, mas é aquele álbum para tu sentar, escutar
ouvir o lado A, respirar um pouco, porque sim, você vai precisar respirar um pouco, troca o lado, escuta o lado B, realmente é uma jornada musical, é lindo demais, assim, tem elementos da música brasileira, né, o que também vai se fortalecer ao longo da própria jornada musical do Hermeto, assim, de trazer elementos da música regional brasileira, né, de diferentes regiões do Brasil e tal, e aqui nessa largada, digamos assim, internacional dele, ele já traz isso, mas também conversando ainda com a música contemporânea da época, assim, de um jazz mais moderno, big band, isso aqui é uma big band realmente, assim, eu já vou trazer alguns músicos para vocês, deixa eu mostrando antes o label aqui para vocês, essa daqui é uma reprensagem que saiu pelo Noise Record Club, né, que é maravilhosa, por sinal, muito boa a prensagem, o conteúdo também. Tá aqui, então, ele saiu, essa prensagem em 2021 pelo Noise Record Club, aqui um dos lados, e do outro lado um label personalizado lindíssimo, assim. Aliás, o trabalho gráfico também da Noise é sempre muito bom, assim como o som desse disco, muito bom aqui, então, Hermeto Pascoal de 1970. Deixa eu mostrar aqui o que vem encartado, né, pela Noise, que é um pôster, foto linda, linda, se eu não me engano, né, me desculpa se eu estiver errado, acho que a foto é do meu amigo Rafa Rocha. Tá aqui então, Hermeto, ele é lindo demais, né? Que carinha genial, assim, já tive a chance de ver, sei lá, uns 4 ou 5 shows do Hermeto e é sempre uma experiência incrível. Aqui mais fotos aqui da época, né? E como eu estava falando, esse aqui é um álbum que foi produzido pelo Airto Moreira e pela Flora Purim, né? Dois grandes músicos que já estavam nos Estados Unidos, né? Com as suas carreiras já há algum tempo. A produção, e os dois participam também como músicos, sabe? Eles fazem a produção, o Airto na percussão e na bateria também. A Flora Purim faz uns vocalizes, assim, como são características fundamentais da obra dela, né? Então aqui produção do Airto Moreira e da Flora Purim, que também participam do álbum. E tem uma outra figura muito importante, né, que até eu estava lendo no próprio encarte que vem, eu esqueci de pegar aqui para mostrar para vocês, enfim, essas edições do Noise Record Club vem sempre com uma revista magnífica, assim, com entrevistas e falando sobre o álbum. E aqui, por exemplo, né, até uma figura que vai voltar aqui em outros álbuns nesse mesmo episódio, mas é uma figura que foi também fundamental principalmente na escolha dos músicos, ajudou muito na escolha dos músicos que ele arrecadou para essa gravação, que é o genial e gigantesco, em vários sentidos, o Ron Carter, né, um dos maiores baixistas da história do jazz. O Ron Carter acabou participando muito na escolha dos outros músicos, então aqui, bom, já começa, né, com um dos maiores baixistas da história do jazz, no álbum aqui, então, com o Hermeto Pascoal, e ele foi selecionando outros grandes músicos para participar. Eu vou ler alguns aqui que estão nesse álbum, assim, que realmente são músicos de alta performance, já super conhecidos dentro do universo do jazz em 1970, então juntam um time junto com Hermeto, Flora, Airto Moreira e Ron Carter, que foi, segundo consta, quem ajudou, assim, Hermeto, eu vou trazer aquele e aquele outro e tal, e foi montando um time, assim, surreal, assim. Vou ler alguns aqui para vocês, para não errar. A gente tem no trombone o Garnet Brown, um dos grandes trombonistas da história do jazz, e do funk também, ele tem uma história muito, muito próxima também com os The Crusaders, gravou muito com Herbie Hancock, com Dizzy Gillespie, com Billy Coben, enfim, né, um dos maiores trombonistas da história do jazz. Outro que chama muita atenção aqui tem ainda o... Cadê aqui o trompetista? O Joe Newman, né? O Joe Newman tocou apenas durante 20 anos na orquestra do Count Basie, né? Então, assim, realmente tem outros grandes nomes aqui, mas enfim, seria uma lista enorme, que são muitos músicos que participam desse álbum, mas eu queria destacar pelo menos o trombone do Garnet Brown, né? Que tocou com Crusaders, Billy Coben, Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, e também o trompete genial do Joe Newman, que além de outros grandes músicos ele tocou, ele ficou
20 anos como trompetista da orquestra do Count Basie, né? Que é um quality stamp melhor do que esse, mas melhor do que isso é você escutar este álbum na íntegra e na ordem. Faz isso, esse exercício de audição de lado A, termina, respira e vai para o lado B, que eu tenho certeza que será uma jornada incrível para os seus ouvidos e a sua mente com o bruxo Hermeto Pascoal. Só para lembrar, tá, gente? Esse aqui é um primeiro episódio de vários que eu imagino que vem pela frente dentro da música instrumental brasileira, né? Pelo óbvio, né? Pelo tamanho da produção na música instrumental brasileira e pelo grande número de álbuns e artistas que brilham e brilharam na música instrumental brasileira. Então aqui realmente alguns, né, a maioria, certamente a maioria deles são nomes super conhecidos dentro da música brasileira e dentro da música instrumental brasileira, e não poderia ficar de fora um dos grandes nomes, talvez dos mais conhecidos, principalmente no exterior, dentro da música instrumental brasileira, Egberto Gismonti, aqui no álbum Alma, de 1986, lindão, aqui é mais um exemplo, assim, eu fiquei na dúvida, eu tenho praticamente toda a discografia do Egberto Gismonti, eu já trouxe, obviamente, em outros episódios, né, o Circense, por exemplo, de 1980, que para mim é um dos discos mais lindos do Egberto, já passou por aqui, já teve outros álbuns que passaram, então eu fui meio que num clima aleatório, para dentro dos que eu não tinha apresentado aqui, poderia realmente ser qualquer álbum do Egberto Gismonti, é um artista que eu sou apaixonado, assim, também tive a chance de assistir ele ao vivo algumas vezes aqui em Porto Alegre, e aí eu escolhi esse aqui, porque eu estava a fim de escolher esse aqui mesmo, e eu não tinha falado ainda sobre esse álbum. Egberto Gismonti, então, de 1986, o disco Alma, que é contracapa, é um álbum que o Egberto também tem isso, né? Ele tem alguns álbuns mais focados no violão, outros no piano, outros em diferentes e vários elementos, enfim, vários instrumentos. Esse aqui é um álbum basicamente de piano, em alguns momentos entram algumas camadas, assim, que ele também é um super especialista nisso, com alguns sintetizadores, assim, só fazendo alguma cama em algumas canções, né, trazendo algumas cordas dentro de sintetizadores e tal. É um álbum lindo, lindo, lindo. Se tu gosta de piano e piano brasileiro, esse aqui é um dos principais do Egberto, exatamente por isso, porque ele realmente é focado nesse instrumento. Então tá aqui Egberto Gismonti com o disco Alma. Deixa eu trazer o label para vocês aqui. Essa daqui é a prensagem brasileira, que sai em 86, aliás, pela EMI, e saiu em LP somente no Brasil, lá em 86, e depois acho que ele teve algumas edições, tanto no Brasil quanto na Alemanha e no Japão, somente em CD, então a única cópia em disco de vinil é a cópia brasileira, então, desta maravilha, e tem um encarte super bonito, deixa eu mostrar primeiro uma parte dele aqui, que traz uma foto linda aqui, do Egberto, então, álbum de 86, aqui, e olha que lindo, eu acho super bonito esse encarte, assim, infelizmente eu não sei ler partitura, mas eu acho lindo demais, gente, aqui, ó, ele vem com as partituras das músicas aqui, entre elas, inclusive, ele regrava o que para mim é uma das músicas mais lindas do Egberto Gismonti. Ele regrava, entre outras, né, aqui nessa versão só piano, a Palhaço, né, do Circense, de 1980, que é uma das músicas mais lindas dele, e eu acho lindo aqui, as partituras. Se você é pianista, já pode pegar esse álbum e sair tocando, ou pelo menos tentando tocar, não sei se o grau de dificuldade disso aqui, mas imagino que seja altíssimo, vindo do Egberto Gismonti. Lindo, né? Eu acho lindo. Adoraria saber ler partituras, as ocidentais, pelo menos. Aqui, ó. Aqui. Então tá aqui um entre vários que poderiam estar nesse episódio, porque realmente música instrumental brasileira passa pelo olhar e pelo sentimento
do Egberto Gismonti. Então, hoje eu destaco Alma. Lúcio, você vai falar da música instrumental brasileira e não vai mencionar o violão brasileiro? Vou sim, um dos maiores de todos os tempos. Baden Powell, com o álbum Estudos, de 1971. Genial, Baden Powell, sim, né? Claro que a gente fala da música instrumental brasileira, tem que ter o violão. Aliás, agora que eu trouxe esse disco, já me deu vontade e farei, prometo para vocês, um episódio especial só com o violão brasileiro, dentro do que, sim, vai virar uma série de música instrumental brasileira. Vou fazer, sim, um episódio sobre o violão brasileiro, mas, como eu falei, nessa largada, digamos assim, nesse passeio mais abrangente pela música instrumental brasileira, sim, tem que ter o violão brasileiro, que em diferentes momentos da música instrumental brasileira, o violão brasileiro tem, obviamente, seu destaque, sua característica própria, e um dos inventores e maestros, né, é o grande Baden Powell. Então, aqui no álbum de 1971, também é um artista que eu tenho muitos álbuns para trazer aqui para vocês, e escolhi aleatoriamente este, que também é perfeito. Tem algumas músicas só com violão, outras com violão, baixo e bateria. Aliás, tem alguns solos de baixo aqui também nesse álbum. Enfim, violão fundamental na história da música mundial, com o Baden Powell, né, que é um dos pilares, certamente um dos pilares do violão brasileiro e da música instrumental brasileira e da canção também. Aqui nessa prensagem desse label que eu amo demais, né, saiu pela Elenco em 1971, aqui a prensagem brasileira, álbum que saiu em 71 e que só depois, entre 73 e 74, passa a ganhar o mundo com outras edições em vinil e tal. Então ele ficou em 71 saiu apenas no Brasil pela Elenco, depois acho que inclusive sai por outros labels no exterior, principalmente na Alemanha, no Japão também, com diferentes labels, mas esse aqui é o label da Elenco, inclusive já com um outro formato, né? Elenco que tem uma característica de capa, aqui sempre com vermelho e branco, aqui já muda um pouco, muda bastante também, aqui com o label azul, mas assim, não dá nem para começar a falar assim da importância do Baden Powell para o violão brasileiro, para o violão mundial. Esse aqui, até pelo título, né, recomendo para vocês, né? Estudos, aliás, estudo é sempre bom, seja ele musical, na literatura, onde você quiser, mas estude. Estude para não ser enganado ou enganada. E aqui, para não ser enganado em relação ao violão brasileiro, nada melhor do que, de repente, começar os teus estudos pelos estudos de Baden Powell. Para fechar esse episódio, este breve passeio pela música instrumental brasileira, o maestro jamais ficaria de fora. Então, aqui para finalizar com muita categoria, Antônio Carlos Jobim com o álbum Tide, de 1970, do nosso querido maestro, capa linda demais, né? Uma foto do Peter Turner. Que lindo, né? Isso aqui, vou mostrar a contracapa. Infelizmente, isso aqui não é a edição original que abre, né, como Gatefold. Isso aqui é uma reprensagem que é de 1980, deixa eu ver aqui, 87, se eu não me engano. Essa aqui é uma reprensagem de 1987, que infelizmente a capa não abre, mas o conteúdo é bom igual. Aqui, contracapa, Antônio Carlos Jobim dispensa qualquer apresentação, né, gente? Também naquele momento o Lúcio não tem maturidade para começar a falar muito de Tom Jobim, que eu amo. Jobim é Deus. Aqui o label, então, esse aqui, então, como eu falei, é uma prensagem de 1987, que sai pela A&M Records. Aqui, label personalizado super bonito da EMI, ou EMI, se você preferir. É um álbum que, né, traz de volta nesse episódio Ron Carter no baixo,
é um time também espetacular. Tem ainda o Joey Farrell no sax soprano, tem o Hermeto Pascoal também volta, assim, aqui eu nem tinha me dado conta, assim, para fechar o episódio tem toda uma turminha retornando aqui. Então a gente tem no baixo, por exemplo, o Ron Carter, né, que estava no álbum do Hermeto Pascoal. Tem o próprio Hermeto Pascoal também tocando flauta em algumas faixas aqui. Tem o Joey Farrell gravado nos estúdios do Rudy Van Gelder, né? Quem assina a produção, inclusive, é aqui, ó, tá aqui a assinatura, a produção do Creed Taylor, né, o CEO da A&M e também na sequência da CTI Records, gravado num dos maiores, mais famosos estúdios, né, da história do jazz, que é o estúdio do Rudy Van Gelder em New Jersey e tal. Tem a engenharia do próprio Rudy Van Gelder, então o som disso aqui é espetacular. Ele conta ainda também, né, não menos importante, né, os arranjos e a regência são do Eumir Deodato, que faz então todos, né, colabora com esses arranjos. Claro que vai ter sempre o dedo do maestro Tom Jobim ali. Inclusive, né, eu acho, sei lá, para não dizer outra coisa, surreal, assim, que eu já vi de algumas pessoas, assim, com a boca cheia de dentes, falando que é um álbum muito comercial do Jobim, foi feito para o mercado norte-americano, gravado lá e tal, assim, gente. Não, né? Se todos os álbuns comerciais tivessem a qualidade, né, e a magnitude de Tide e outros álbuns que ele gravou lá, então eu acho às vezes engraçado, assim, que as pessoas querem rotular, assim, não, aquele álbum do Jobim é muito comercial, foi feito para o mercado norte-americano, os arranjos do Deodato tiveram esse foco e tal. Azar, gente. Isso não deixa o álbum menor, pelo contrário, assim, mas realmente eu já ouvi mais de uma vez, não só esse álbum, até o Wave, por exemplo, né, que também conversa de alguma maneira com a estética desse álbum, assim, das pessoas, enfim, a boca cheia de dentes, falando bobagens sobre o Antônio Carlos Jobim e sua obra e tal, enfim, mas aí sei lá, do gosto de cada um, assim, concorde ou não, também não estou muito preocupado com isso, mas na minha opinião é um álbum lindo, é instrumental. O Jobim, obviamente, tem outros álbuns, né, com um foco na música instrumental, nas canções lindas, repertório, né, gente? Mas como eu falei para vocês, assim, acho não, Antônio Carlos Jobim não preciso tecer muitos comentários, apenas que vocês escutem este álbum e outros do grande maestro Antônio Carlos Jobim, um álbum então gravado em 1970, com um time assim magnífico também, né? Como eu falei aí, não só Hermeto Pascoal, Joe Farrell, Ron Carter no baixo. E então, fechando este primeiro passeio pela música, repetindo, primeiro, sim, terão outros episódios com outros artistas ou discos desses artistas que passaram por aqui, que eu também acho relevante, enfim, gostei. Acho que acho não tinha feito ainda um recorte só pela música instrumental brasileira, que é uma das minhas grandes paixões. Então, para fechar, Antônio Carlos Jobim, maestro, magnífico. Me deixem saber, é claro, deixem seus comentários. Eu adoro, gente, os comentários de vocês, né? A gente, essa troca de figurinhas, que já indiquem também álbuns da música instrumental brasileira que vocês gostam, que vocês gostariam de que eu trouxesse aqui para vocês, né? Que eu traga aqui para vocês, gente, as sequelas de domingo, sorry. Enfim, deixe nos comentários aí outros álbuns, outros artistas ou os mesmos artistas em outros álbuns que vocês gostariam de ver aqui no Altos Plays, que eu trago aqui para vocês, de repente, em outros episódios, de repente não, certamente, porque eu vou seguir essa série em outro momento aqui no Altos Plays, então conto com o comentário de vocês, me deixem saber, então, alguns álbuns fundamentais para os seus ouvidos dentro da música instrumental brasileira. Eu volto a qualquer momento com outro episódio aqui no Altos Plays. Até mais.